O Corinthians, que tem tentado mudar um pouco o seu estilo de jogo com o técnico Jair Ventura, e para isso, no tempinho que o Jair tem para trabalhar, ele tem feito algumas atividades diferentes. A Fabiola Andrade vai explicar pra gente. Olá, tudo bem com vocês? Aí no Tá Na Área. Olha, Corinthians se prepara para o jogo contra o Internacional, né? Neste domingo. Há quem diga que são paulinos, palmeirenses e flamenguistas torcerão para o Corinthians agora nessa rodada do Brasileirão, claro, né? Corinthians vencendo o Inter facilita a vida desses três times que ainda brigam pelo título do Campeonato Brasileiro 2018. O Jair, gente, tem inventado bastante, tem criado bastante aqui nos treinamentos, né? Cada dia os jogadores são surpreendidos com uma novidade. E hoje ele fez uma roda de bobinho, aliás, várias rodas de bobinho um pouco diferente. Aí o Matheus Vital, que veio para a entrevista coletiva, mostrou pra gente e explicou exatamente o que o Jair pediu nesse aquecimento por aqui. Mais uma troca de passe rápida, né? Então, um espaço muito curto, como o Jair gosta, como eu falei, gosta de passes rápidos para que abra a marcação e a gente consiga infiltrar esse espaço no meio. Então, é mais que um joguinho, um quadrado bem curto para acelerar esse espaço. Matheus Vital, gente, que deve ser titular na partida contra o Internacional e também contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O Roger não pode disputar essa partida pela Copa do Brasil, porque já jogou pelo Internacional. Então, o Jair Ventura tem treinado aqui o que ele fez no final da partida contra o Sport. O Matheus Vital entra, joga ao lado de Cleison, de Jadson e Romero, com o meio ali flutuando bastante. E ele explicou isso pra gente na entrevista coletiva. Essa dinâmica, sempre que eu entrei nesses dois jogos que eu tive com ele, que eu entrei contra o Flamengo e contra o Sport, ele me pediu para que eu desse essa dinâmica. É o meio para frente, um móvel, né, com bastante movimentação, jogadores que não ocupam só uma posição, que gostam de flutuar e trocar posição, então ele pede para que a gente se movimente bastante, para que haja espaço e a gente consiga infiltrar na defesa adversária. Matheus Vital chegou do Vasco, né, no início dessa temporada aqui no Corinthians, tem 44 partidas com a camisa corintiana e exatamente um gol que foi contra o Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ele, que diz que gosta de jogar como meio atacante, né, vai ajudar o Jadson na armação das jogadas aí contra o Inter. Diz que está sonhando, né, que ele sabe que ele precisa entrar um pouquinho mais na área, está sonhando com mais um gol aí com a camisa corintiana. É isso, gente. O dia do Corinthians hoje por aqui. Um beijo pra vocês. Acho que não há dúvida, né, Lofredo, que o Corinthians precisa fazer gol, precisa mudar um pouco a sua forma de construir o ataque. Se os atacantes não fazem, o Matheus Vital, mesmo que jogando um pouco mais atrás, se jogar, tem que chegar, tem que tentar resolver. Talvez por isso essa pressão na entrevista coletiva, né, por falar da presença dele na área. Acho que o Matheus Vital era um nome que estava se colocando ali à frente de outros jogadores para ser titular do Corinthians. Precisava alguém chegar lá e bancar, e acho que o Jair tá chegando, conhecendo o grupo e entendendo que esse jogador tem que ser titular. Por quê? Porque ele muda um pouquinho a maneira do Corinthians jogar. Então, o Corinthians tem, quando a bola cai num Pedrinho, quando a bola cai num Cleison, quando a bola cai no Romero, quando ele está pelo lado do campo, correria. E às vezes é uma correria para ficar sozinho ali na frente, porque é um time que demora muito para sair lá de trás e chegar ao ataque. O Matheus Vital cadencia um pouquinho mais, pode entrar na área para finalizar, é um jogador jovem, talentoso, mas que tem uma característica mais próxima do Jadson, né? E acho que pode auxiliar o Jadson e até fazer com que o Jadson cresça nas partidas, como que o Jadson assuma uma liderança no grupo corintiano, uma liderança técnica. Hoje o Internacional na segunda colocação com 49 pontos, brigando, né, com São Paulo. Agora tem uma questão aí que o Odair Helman tá com a cabeça inchada provavelmente, porque o Moledo fora lesionado, o Cuesta suspenso, e aí uma dupla de zaga nova, o Emerson Santos e o Klaus. Para uma briga de liderança no campeonato, contra um Corinthians que vem num trabalho novo, porque o Jair vai tentar incendiar esse time vai ter que reagir em algum momento. Quero discutir mais a Copa do Brasil, porque eu acho que ele deve ter as razões dele para se comportar daquele jeito. Ele provavelmente vai mudar isso. Ele deve mudar. Não vai até o... Gente, é o mínimo. Tem como. Ele não tem como, não tem como jogar um campeonato inteiro, o Campeonato Brasileiro daquele jeito. Isso, e aí é uma chance, assim, que o Corinthians tem, de repente, surpreender o Internacional tem que ficar esperto. Como você vê esse jogo? Acho que o maior peso para o Inter é o fato de jogar depois. Dependendo do que acontecer no jogo de São Paulo, você joga com uma pressão muito grande. Olha, você tem que enfrentar e vencer o Corinthians dura. Na arena do Corinthians para não sair do lugar, se o São Paulo ganhar, por exemplo. Ou então tem que enfrentar e vencer o Corinthians para passar
o São Paulo, já tendo uma oportunidade na rodada anterior e não tendo concretizado, né, com o jogo fora de casa. Então acho que essa é uma pressão psicológica, e você ter dois zagueiros que não estão entrosados, por mais que possam vir a treinar juntos, né, é uma dificuldade maior, ainda mais um zagueiro jovem. Pode ser que faça uma partida espetacular, pode ser que, né, tenha muita personalidade, mas pode ser que sinta o jogo, você nunca sabe como é a reação. Então acho que é um problema para o Inter mesmo. Falando de São Paulo, bem rapidinho, vou te colocar numa fogueira.